Endocrinologista, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo, Rê. Tudo jóia. Vamos falar de um assunto importante, como todos os assuntos que se relacionam à nossa saúde, mas o diabetes, a gente precisa acender uma luzinha vermelha nesse momento, porque o número de casos está aumentando assustadoramente, a ponto de ser considerada uma situação epidêmica em todo o mundo, não é, doutora? Não, é alarmante, viu, Regiane? Porque a gente tem, dados de 2010, 355 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Gente, é muita gente. E a previsão para 2030, 550 milhões. Nossa! No Brasil, chega a 12 milhões, 13, 15 milhões de pessoas. Então, assim, isso vai aumentar cada vez mais, além de ser uma doença crônica, né? E que tem consequências se a gente não tratar. O mundo está virando tudo fast food, a obesidade está aumentando. Então, isso, consequentemente, vai aumentar o número de diabéticos no mundo. E é uma doença crônica que gera uma série de consequências para a saúde, mas uma série de consequências complicadas para o dia a dia dessa pessoa, uma série de limitações também, né? Então, quando a gente pensa num diabetes que não está controlado, além da pessoa ter maior indisposição, ela fica mais cansada, começa a aumentar o risco de colesterol alto, gordura de fígado, que é a esteatose hepática. A gente, a longo prazo, tem aquelas coisas que são as microvasculares, Regiane, que é o quê? Problemas de vista, problemas renais e os macro, que aí chega em amputação, problemas cardíacos, infarto, derrame, que são as lesões maiores do diabético. A gente pode começar já dizendo para as pessoas, explicando melhor a diferença entre os tipos de diabetes existentes? Confesso que até hoje eu fiz várias entrevistas já, até hoje ainda faço uma certa confusão entre o diabetes 1, diabetes 2, o diabetes gestacional, o pré-diabetes. Qual seria a diferença básica entre eles? E, Regiane, se você começar a falar muito, tem um monte de tipo aí, mais de 18, ixi, nossa, aí fica... São vários. Mas os principais, Os né? principais. O tipo 1, que é geralmente da criança, que é uma falência do pâncreas. O pâncreas produz insulina. Se esse pâncreas nasce com uma função que não é boa, se não produz insulina, as células não conseguem abrir para açúcar entrar. Então, crianças, adolescentes com tipo 1 é a falência do pâncreas. Isso geralmente é autoimune. São anticorpos que destruíram o pâncreas. Geralmente não é genético, o que todo mundo confunde. O tipo 2 é genético. Então, tem uma herança familiar. Então, se seu pai, sua mãe e avós de tios de primeiro grau têm diabetes, a incidência de você ter é mais de 50%. E isso acontece por quê? Porque o pâncreas, ele tem uma meia-vida, um tempo de vida, tá? Então, por exemplo, o meu pâncreas, que não tem herança de diabetes, tem uma vida de 120 anos. Então, eu posso engordar, comer muito doce, que eu vou ficar gordinha, mas não vou ficar diabética. Só que uma pessoa que tem herança na família, o pâncreas tem uma vida média de 30, 40 anos. Tá. Se eu começo a engordar muito, comer errado, sedentarismo, ele vai entrar em falência mais rápido. E esse é o diabético tipo 2, que é o mais prevalente e é o que acomete a maioria das pessoas. E esse tipo 1 que aparece nas crianças, qual a principal causa dele? O tipo 1 não é genético, Não é ele genético. é de doença autoimune. São células que vão lá e destroem o pâncreas. Mas tem alguma coisa a ver com os maus hábitos na infância, maus hábitos da mãe durante a gestação, de repente? Nada a ver. É sorte ou azar. É mesmo? Já o tipo 2 depende de você manter o peso, atividade física e a herança. Tá certo. O que confunde muito. É porque verdade. todo mundo acha que como é de criança é porque veio genético da mãe, É não verdade, é verdade. E tem o diabetes gestacional, como você falou, que aí não é a pessoa diabética, é que você tem uma sobrecarga de açúcar por causa do peso, alterações hormonais e o pâncreas também fica cansado. Aí aquela mãe vira diabética no período gestacional. 30% dessas mulheres podem ficar diabéticas depois, mas a maioria, 70%, não vai ser diabética após esse período de gestação. Então, a principal causa do diabetes gestacional é o excesso de ganho de peso durante a gestação? E alguns hormônios que interferem nisso também. Mas, geralmente, quem tem diabetes gestacional é que vai ter uma prevalência e terá diabetes no futuro. Tá. Então, você já Isso tem uma pode afetar a genética criança ruim. de alguma forma? Muito. O diabetes gestacional, se não controlado e se você não tiver os níveis glicêmicos bem controlados, você pode ter um neném com aumento de tamanho, pode ter aborto, pode ter um parto prematuro e pode ter consequências para essa criança também, como hipoglicemia quando nasce. Mas não que vai acontecer isso diabetes na criança. Tá. Pela mãe ter diabetes, aí sim ela vai ter uma possibilidade de ter o tipo 2, não o tipo 1. Tá certo. Mas o diabetes gestacional, depois ele vai regredir, ou a mãe vai se tornar uma pessoa diabética no futuro? 70% regride, 30% fica diabético. Tá certo. Vamos então para o telão, começar com os mitos ou verdade? É uma doença contagiosa.
Graças a Deus não é. Não é, né? Mito. Então você pode pegar na mão do diabético, pode dar beijo, não precisa de máscara. Então, como a gente falou, é uma coisa de origem genética ou de autoimunidade. Tá, mas tem um fator hereditário importante, então, a ser observado, mas não é contagioso. Sim. Tá certo. Vamos lá para o próximo? Paciente que usa insulina nunca vai deixar de usá-la. Mito ou verdade? O que você acha? Excelente pergunta, né? É muito importante porque se a gente conversasse sobre isso há algum tempo atrás, a gente ia falar que quem usa insulina vai usar insulina para sempre. E hoje eu tô aqui para falar justamente isso, que hoje a gente tem novos remédios, novas opções de tratamento. A gente mudou o mundo do diabetes e o tratamento, que a gente pode conseguir um paciente que é insulinizado tirar a insulina desse paciente hoje em dia. Que notícia boa, né? Isso é excelente. Maravilhoso. Porque a insulina é incômodo, tem que ficar aplicando, dá hipoglicemia, tem que carregar, é anabólico, a insulina é uma coisa que engorda as pessoas. Então, quanto menos insulina a gente puder usar nesse paciente, é o melhor para a qualidade de vida dele. Então, existem formas de controle do diabetes hoje diferentes de ter que ficar refém, entre aspas, da insulina diariamente. Então, hoje a nossa resposta é, paciente que usa insulina nunca vai deixar de insulina? Deixar de usá-la? Mito, né? Que bom, excelente notícia. E quais métodos são esses que não são a insulina? Então, além daqueles aparelhos que existem hoje que ficam acoplados, que a pessoa não precisa ficar medindo, que automaticamente ele já mede o índice glicêmico e coloca a insulina na quantidade que a pessoa precisa. Você está dizendo sobre isso? Esse é um dos métodos? Esse é um aparelho de glicemia que a gente tem que controla diariamente, de hora em hora, esse paciente. Mas não. Quer que eu te mostre, Rê? Eu quero, tá aqui? Vamos ver então. Olha vamos dar uma olhada, legal. Ó. Que interessante isso. Nossa, vai ser a libertação para muitos diabéticos, de repente, não sabem dessa evolução tecnológica, né? Então, eu vou te mostrar as novidades que a gente tem. Tá? Vamos lá. As glitazonas são remédios que foram feitos para diabéticos, que eles, além de abaixar o diabetes, abrem um perfil da célula do pâncreas e você consegue também diminuir o colesterol desse paciente. Então, esse tipo de remédio para pacientes diabéticos que já infartaram é de grande valia. O que a gente tem também? O diabetes também traz uma consequência para o coração? Tem o diabético relação? Sempre tem maior possibilidade de ter diabetes, de ter infarto, de ter AVC, que são as complicações macrovasculares desse paciente. Certo. Tá? Vamos falar desse remédio aqui que é o mais comum. Qual? A metformina. Tá. Esse é um remédio, um dos mais usados, além de ser barato, ele é muito eficaz. O que a metformina faz? Pensem comigo, o pâncreas não produz muito insulina. Sim. A insulina, o que ela faz, Rê? Ela, na célula, ela abre a célula para o açúcar entrar. Se o açúcar entra na célula, ele deixa de estar no sangue e abaixa o nível do açúcar. Tá. Então, a metformina, ela abre mais os receptores da célula. Ela não mexe com o pâncreas. Então, ela faz com que o açúcar que está circulando entre no músculo, na célula, e você diminuir o açúcar do sangue. Tá. Então, é super importante, até para a gente associar com outros remédios, porque ela vai trazer um benefício de você usar menor quantidade de insulina e de outros medicamentos. Consequentemente, consegue, então, controlar o nível de açúcar nesse sangue. Sim. A absorção desse açúcar. Sim. Que importante. Aí, vamos falar desse remédio aqui, ó. Os inibidores de DDP4. Esses remédios são bem modernos e eles... não vamos falar em cura de diabetes, porque isso não existe. Mas ele é como se fosse uma cura do diabetes. Existe um controle muito eficaz, que seria esse caso. Olha o que ele faz. Diferente daquela sulfonilureias que a gente usava antigamente, como que funcionava aquele antigo? Olha só. O pâncreas está cansado. Aí você faz ele trabalhar mais. Aquele remédio faz, o pâncreas trabalha. Só que concorda que o exame até fica bom, porque solta mais insulina. Mas a longo prazo, ele vai ficar cansado. E aí esse paciente vai ter que usar insulina no futuro. Sim. Então é um remédio que é muito bom, eficaz, melhor exame, mas a longo prazo perde a função do pâncreas. Esse remédio novo, que é o DDP4, ele entra dentro da célula do pâncreas, beta-pancreática, e regenera a função dele. Então é como se fosse uma cura do diabetes. Olha que interessante. Enquanto você falava nessa questão do sangue, em receber melhor o açúcar e tudo mais, eu já ia te perguntar justamente isso. Mas não inventaram nada ainda que atingisse diretamente o órgão que está causando todo esse problema, que no caso o pâncreas, então já existe. Existe. Que interessante. E é uma coisa a longo prazo. Mas é um remédio que já está disponível para a maior parte das pessoas, é indicado para todos os tipos de diabetes ou existem algumas restrições? Somente para o diabetes tipo 2. Só para o tipo 2? Para o tipo 1 a gente só usa insulina no momento. Tá. Mas é um remédio muito caro?
O preço, já está na rede pública? Tem 5 tipos de remédios desses no Brasil, de cada laboratório diferentemente, e custa em torno de 80 a 100, 110 reais por mês. Por mês, tá. É um custo que não é tão baixo, mas pela melhora que ele traz para esse tipo de paciente, acaba não ficando um custo tão alto. Será que já está disponível na rede pública? Na rede pública, não. Infelizmente. Infelizmente. Né? A gente está lutando por isso, viu? Vamos esperar no futuro próximo aí. Esse pote de açúcar está aqui para mostrar quem é o grande vilão do esse diabético? Você vai amar esse remédio. Esses são os novos que chegaram no Brasil. Cadê ele? Tem mais um SGLT2. Esse daí é o que a gente já usava antigamente. Ah, tá. Esses remédios, eles fazem com que, quando a gente urina, no xixi tem açúcar. E o rim, ele não sabe que você é diabética ou que você quer emagrecer. Ele pega o açúcar de volta, porque é energia para o corpo. Tá. Esse remédio, ele vai bloquear esse receptor. Chama SGLT2, Salt Glucose Transportation. Ele transporta açúcar e sal. E aí a gente vai conseguir perder, por dia, 476 calorias. É igual fazer um grande exercício. Nossa, que coisa Chega boa. a 112 gramas de açúcar por dia. Tá. Então, se você tomar esse remédio por uma semana, Rê, a gente consegue perder 1 quilo de açúcar em 8 dias. Gente, que maravilha. Via urinária. Tá. Então, por Indicado exemplo, para quem esse remédio? esse é indicado para diabéticos tipo 2. Tipo 2 também. Então, um paciente, imagina que está usando insulina em altas doses e eu consigo que ele tenha um benefício de usar esse remédio, você vai diminuir a quantidade de insulina que esse paciente usa. Agora, diante de tantas inovações, diante de tantos remédios que têm efeitos diferentes no organismo, como é que o diabético faz para escolher o método mais eficaz para ele? No caso, claro, do diabético tipo 2, que tem essas novas opções no mercado. Claro, conversando com o médico, mas em que casos ele pode escolher um, que casos ele pode escolher o outro? Isso vai depender de muita coisa. A gente dosa peptídeo C, que é quanto o pâncreas ainda funciona, a função hepática, a função renal, se ele tem condições de misturar os remédios, porque depende de vários fatores. Então dá para fazer uma combinação desses remédios? A gente usa vários. Tá. Agora, a tendência do tratamento de diabetes não é mais usar um remédio, é você tratar vários pontos da fisiopatologia, Tá. que você tem um benefício maior, a longo prazo ele não tem hipoglicemia e não engorda tanto. Tá. Tem coisa ainda muito boa, viu, Rê? É? Esse daqui é também usado para obesidade, tá? Tudo bem que no Brasil ainda não está na bula, mas nos Estados Unidos já está na bula, que são os análogos de GLP-1. Esse aqui? São as canetas, Tá. que a gente tem vários tipos no Brasil. E aí a gente pensa, quando é caneta, né, Rê, que a gente fala, isso daí é insulina, porque a gente tem na cabeça, caneta é insulina. É. Mas ele é o inimigo da insulina. Ah, é? Ele melhora a resistência insulínica, diminui o esvaziamento gástrico, dá saciedade para as pessoas, Saber que canetas são essas. melhorando inclusive esteatose hepática, a gordura de fígado. Então isso não é insulina, isso é medicamento. É. Tá. Eu vou aplicar em você. Você tem medo? Não tenho não, pode fazer. Não mesmo? Não. Não, mas não vou judiar de você. Não tem problema nenhum. Essa você não esperava. Se não tendo nenhum efeito colateral, tudo bem. Vamos por aqui, na barriguinha. Ah, porque é na barriga que se coloca? A gente sempre tem uma maior absorção quando a gente... Só se eu não estragar aqui o microfone. Não, tudo bem. O diretor passou um nome aqui pra mim, repete pra mim, por favor. Tá, querem saber a respeito dos efeitos colaterais desses remédios, desses que você acabou de comentar, dessas novas medicações. Existe efeito colateral? Existe, por isso que tem que ser acompanhado com o médico. Tá. Não pode ficar comprando remédio sem saber o que pode acontecer. Achando que, que bom, esse aqui é um milagre, vai evitar que eu fique tomando insulina todos os dias. Tem que saber direitinho o que está fazendo, né? Sim, por exemplo, esse daqui, se não tiver uma higiene correta, pode dar mais infecção urinária. Tá. Isso não acontece com todos, mas uma porcentagem sim. Tá. Então, orientação de higiene, exame de urina a gente faz para acompanhar esse tipo de paciente. Tô com uma barriga extra aqui então, é? Você tá magrinha, elegante, linda. Uma coisinha a mais aqui. Essa é a minha nova pele para hoje? Então, olha que interessante. Quando a gente tem essas canetas, parece uma insulina, tem um líquidozinho aqui dentro, Sim. né? Aí a gente roda aqui o botãozinho, colocando a dose que a gente gostaria. Tá. E aí vai depender de paciente para paciente. Olha a agulhinha dela como é muito pequenininha, Rê. Nossa, é minúscula. Muito. É. Aí sempre a absorção é melhor na região abdominal. É? Então, em volta do umbigo, a gente faz uma preguinha, dobra, 90 graus e aplica. Tá. E aperta. Apertou, entrou a substância. Colocou o remédio. Muito rápido. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia, de manhã. E que substância é essa?
é o IGLP-1. Tá. A gente tem 3 hoje no mercado, um que é de uso diário, todo dia de manhã, e tem uns que a gente pode usar antes da refeição, do almoço ou da janta. Tá. Então, por exemplo, pacientes que têm muita fome, mas na hora da janta, a gente usa no horário pré-jantar. Tá. Porque além de controlar o diabetes, você dá saciedade. Então, paciente diabético que usa um remédio desse, além de melhorar o diabetes, emagrece bastante. Nossa, que maravilha, gente. Só notícia boa. Vamos tomar mais algum remédio hoje? Pode tirar? Não, aí eu vou... Gente, Chega. interessante demais, né? Vamos voltar para os mitos e verdades ou tem mais alguma coisa interessante da gente falar aqui? Acho que tem, isso daqui também é legal. Legais aqui, bonitas, olha só. Olha só. Insulina. A gente tem vários tipos de insulina. E a gente tem agora uma nova que dura 48 horas no organismo. Então, em vez de picar todo dia só uma... A gente pica, às vezes, quando é NPH, aqui é mais comum, 3 a 4 vezes por dia. Tá. Com essa, a gente, uma vez a cada 2 dias pode... E tem umas que são de 24 horas também. E olha que moderna que ela é. Antigamente, e não antigamente, tem pacientes que usam, que são essas daqui, ó, que é grandona, você tem que aspirar, deixar na geladeira, colocar de 8 em 8 horas. Com essa daqui, você pode carregar... Não precisa ficar na geladeira? Não precisa, tem um período certo. Parece um estojinho de óculos bonito, né? É bem fácil de fazer. E olha a agulhinha que legal que é. É muito pequenininha. Bem pequenininha também. Então você rosqueia. Nossa, isso também é ótimo, né? Porque tem diabético realmente que já está, claro, acostumado com essa coisa de ficar todos os dias tomando várias agulhadinhas, mas para diminuir o desconforto, tudo é válido, né? Olha que pequenininha, bem pequena mesmo. Incrível. Esses recursos são muito caros? Essas canetas, essa que você mostrou agora? Depende da dose do paciente que ele vai ter que usar, né? E assim, mas sempre é um pouquinho mais de 100, 100 e poucos reais por mês, tá? Tá chegando agora no Brasil também. Isso daqui é um modelo porque não existe ainda. A insulina via oral. Então, o paciente que usa aquela insulina rápida, que tem que aplicar antes das refeições, você coloca uma cápsula, aspira e isso vai ser usado antes da refeição. Tá? Para as crianças isso pode ser usado também? Crianças, de repente, que têm certo medo da agulhinha, da injeção, para não ficar nessa fase da vida já todos os dias fazendo picadinha, pode usar esse recurso também, dependendo do caso. É que ela não é de longa duração, então sempre vai ter que ter uma insulina basal e isso pode ser associado também. Tá certo. E mais legal, acho que é esse daqui que eu vou mostrar. Esse daqui é o aparelhinho que a gente usa para ver destro, né? Que você pica, tem que picar várias vezes, incomoda. E tá chegando no Brasil, provavelmente ainda esse ano, um adesivo que a gente vai colocar atrás aqui do braço e ele com um dispositivo, que é uma plaquinha, você faz assim nele e ele vai ver o destro, que é o diabetes, de hora em hora ou do tempo que você quiser, nos 14 dias seguidos. Então, a gente coloca esse adesivo, ele fica por 14 dias na pele. Pode tomar banho. Pode tomar banho numa boa, E aí a gente passa um aparelhinho por aqui e ele faz a medição através da pele. Uma nanoengenharia, então por eletrodos. Sensacional! Não, isso é incrível. É incrível. Então, mas ainda não está muito difundido no Brasil ainda esse equipamento. Tá chegando esse ano. Tá chegando? Chegando esse ano. Que bom. Essas coisas realmente, eu falo muito com relação a custo, porque a gente sabe que por ser uma doença que tem a ver também com a questão da má alimentação, dos maus hábitos de vida, atinge a todas as classes sociais, né? Sim. E também as classes mais baixas, né? As classes sociais mais carentes. E aí a gente vê que esses recursos, quanto melhores, quanto mais inovadores, mais caros eles são. E nem todos eles estão acesso das pessoas na rede pública, infelizmente, né? Então, como é que as pessoas podem, nesse caso, também fazer uso e fazer valer os seus direitos? Então, a gente tem alguns métodos para você pedir medicação de alto custo. Então, se você entrar com o processo, tem as vias de alto custo, com o advogado, você muitas vezes consegue, justificando que no seu caso você tem indicação e que seria melhor para a sua qualidade de vida. Nem sempre a gente consegue, mas em muitos pacientes a gente realmente consegue, principalmente, por exemplo, pacientes tipo 1, que tem que se picar 3, 4 vezes, a gente troca pela insulina que é uma vez por dia. E isso é muito bom para o paciente. A gente tem ganhado muito esses recursos e a gente consegue oferecer para esses pacientes. É importante que as pessoas saibam mesmo, né? Sim, existe essa possibilidade. Tá certo. Vamos voltar então para os mitos ou verdade? Com relação ao diabetes, tem alguma relação, antes da gente ir para o telão, tem muita gente perguntando também nas nossas redes sociais, com relação às gestantes. Quem tem diabetes, ou do tipo 1 ou do tipo 2, tem maior dificuldades ou pode passar por algum problema durante a gravidez? Tem que ter um cuidado maior?
Sim, aí a gente considera o diabético que engravida é uma gestação de alto risco. Tá? Então, por exemplo, você é diabética e você está tomando remédio, engravidou, tem que passar para insulina, tá? Se você tomar remédios na gestação, pode passar na placenta e dar hipoglicemia no neném. E o neném abaixa o açúcar dele, ele desmaia. Sim. Então, a gente só pode usar insulina na gestação, porque a insulina não atravessa a barreira placentária. Tá. Então, esse já é o primeiro recurso, a primeira coisa que tem que ser feita. Não pode tomar remédio, tem que trocar por insulina. E a gente tem que fazer a medição antes do café, 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes da janta, 2 horas depois da janta e ainda 3 da manhã. Quer dizer, é muito sacrifício. Sim, durante 9 meses. Né? Porque se a gente tiver muita hiperglicemia ou hipoglicemia, prejudica muito a saúde do bebê. Também pode afetar o bebê. Então, é muito sério o diabetes gestacional. O controle é rigoroso. Muitas vezes a gente até interna as mães, porque em casa a gente sabe que é difícil. Tá? No hospital é mais fácil controlar, às vezes é mais fácil. Muitas vezes tem que ficar por meses no hospital até que o neném nasça, né? Sim. Então, vamos tomar cuidado, né, gente? Vamos lá para mais um mito ou verdade? Existe cirurgia para diabetes? Você sabe que isso é mito e verdade. O que aconteceu? Quando a gente começa a diminuir o peso de todo o diabético, ele melhora. Por isso que essas novas classes de remédios, que além de tratar o diabetes emagrece, a gente consegue ter possibilidade de diminuir a quantidade de remédio. Então, se a gente faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que você restringe o estômago e a derivação intestinal, então é um tipo de cirurgia diferente, bariátrica, que você mexe com o intestino na absorção, você acaba aumentando o GLP-1, que é um dos remédios que a gente usa. E isso faz com que o diabetes melhore. Então, por isso que no começo falaram que descobrimos a cirurgia para o diabetes, porque eles mexem nesses receptores e é lógico a pessoa emagrecendo abaixo do diabetes. Porém, a gente sabe que a longo prazo o diabetes volta, porque na verdade você não tratou o pâncreas do paciente, tá? Então, existe cirurgia para diabetes? Mito. E pode ser verdade. Essa resposta está em cima do muro, Está em cima do muro, porque depende de como você vai explicar. Mas se você falar que vai curar com essa cirurgia, não vai curar. Então, é uma cirurgia que a gente pode considerar como paliativa. Paliativa. Porque ela resolve, ajuda por um período, mas depois a pessoa vai voltar. E tem um processo, um tempo específico para isso? Quanto tempo a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor? Depende de quanto o pâncreas dela já estava em falência ou não. Então, uma pessoa que estava obesa, emagreceu, e o pâncreas, que é o peptídeo C, a reserva ainda está boa, você fica um bom tempo. É como se a gente, por exemplo, eu tivesse um risco de ter diabetes hoje e eu estou mantendo peso, fazendo exercício para não desenvolver. Começa tudo de novo. Entendi. Tá? Por outro lado, a gente tem aquela cirurgia que é o transplante de células tronco. Aí sim existe a cura do diabetes. E isso está sendo pesquisado e desenvolvido em muitos países, inclusive aqui no Brasil existe estudo para isso. Só que você vai deixar de usar remédios para diabetes, mas você usa remédios para suportar um transplante. Então, a gente quando faz o transplante de pâncreas, que a gente faz isso, então quando, por exemplo, um diabético entrou em falência do rim, está entrando na diálise, eu acompanho esses pacientes, transplantes pâncreas-rim. Você já faz transplante dos 2 órgãos e ele vai não fazer diálise, o rim volta a funcionar e o diabetes controlado. E transplante de células-tronco aí não tem a ver com imunossupressor, mas a gente ainda tem muito índice de rejeição. Então é uma coisa que está sendo estudada, mas quem sabe no futuro... Ainda está em fase inicial, né? Está em fase inicial. Mas isso seria uma grande vitória na medicina, a gente conseguir fazer mudança de célula-tronco de pâncreas. Mas a pessoa que está, então, trocando, no caso, fazendo um transplante de órgão, está trocando um remédio pelo outro, mas vai ter que tomar a vida toda do mesmo jeito. Quando faz o transplante, aí usa o imunossupressor, que aí cai a imunidade, tem outros tipos. Mas, por exemplo, um diabético que perdeu o rim, eu indico a cirurgia de transplante, porque aí não tem que fazer diálise, né? Então, dependendo do caso, a gente indica sim. Tá certo, por isso que tem que ser analisado realmente caso a caso, né? Vamos para o telão? Mais uma vez, mais um mito ou verdade. As frutas na dieta também devem ser controladas. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Também tem açúcar, né? Por mais natural que seja, também é açúcar. Né? Exatamente, Rê. As pessoas acham que é da natureza, é natural e pode. Frutose vira glicose. Então, a gente tem frutas que são piores. Quais são? Manga, alto índice glicêmico. Muito doce, né? Uva. Melancia, que engana todo mundo porque é diurético, mas é bem docinho. Porque é cheio de água, né? A gente imagina que não é tão... Mas é bem doce também. Muito doce. E laranja, principalmente suco de laranja, porque você usa 3, 4 laranjas, chega a aumentar muito o peso e a glicose vai lá em cima. E você comentou da uva, os sucos de uva também são tão prejudiciais quanto? Quando é suco é sempre pior, porque a quantidade de fruta é muito grande lá dentro. Tá.
então a quantidade de frutas também deve ser controlada, assim como os doces, assim como as massas, os carboidratos brancos principalmente, né? Tudo que tem farinha, isso mesmo. Tá certo. Deixa eu agradecer então, doutora Maitê Pimentel, endocrinologista, que esteve com a gente hoje falando sobre esse assunto que precisa sim todo mundo ficar muito atento a partir de agora, que são os tipos diferentes de diabetes, porque ninguém está livre disso, contanto que você faça tenha uma vida muito regrada, muito tranquila com relação à sua alimentação, exercícios físicos, tudo isso vai ajudar você a ter uma vida muito melhor e deixar o diabetes mais longe de você. Mas os números são alarmantes, por isso que é importante, mais do que nunca, a gente ficar atento, não é, doutora? Isso. Vou deixar um contato, doutora Maitê Endócrino, doutora, se eu vou colocar só a abreviação, DRA, Maitê com H, endócrino, tudo junto, .com.br para fazer contato com a doutora Maitê. Obrigada mais uma vez, viu? Ótima tarde para você. Até a próxima.